Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, fazer a leitura da palavra no livro de Gênesis. No primeiro livro da Bíblia, no capítulo 28, onde o assunto da palavra é Isaac manda Jacó a Padã-Arã, no capítulo 28, mas nós vamos ler a partir do versículo 10, que fala sobre a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Glória a Deus! Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó votou um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Glória a Deus. Então esta é a palavra que Deus manda hoje. A visão da escada de Jacó não era outra coisa senão representando o próprio Senhor Jesus Cristo, que ligava a terra ao céu e fazia esta ligação, e ele via nela subindo e descendo os anjos de Deus, e ele viu o Senhor no sonho, o Senhor no topo da escada, onde fez essas promessas aqui para ele. Glória a Deus. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Na verdade, Abraão, Isaque e Jacó. Então, para nós, nos nossos costumes, Abraão era o avô dele, pelos nossos costumes, né? De dizer pai, avô, bisavô e assim por diante. Mas aqui chamava-se pai todos os seus ascendentes, né? Glória a Deus, aleluia. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Aqui foi feita a promessa de Deus, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E essa benção chegou até nós. Essas promessas de Deus chegaram até nós e continua e vai até o final, quando tudo se consumar.
as famílias daqueles que creem em Deus, creem em Jesus Cristo, seu Filho, como nosso Salvador. Esses serão benditos, essas famílias serão benditas. Todas as famílias da terra que crer no Senhor Jesus Cristo como o enviado de Deus para a salvação. Glória a Deus. Então aqui ele sonhou e eis que uma escada era posta na terra. Jesus Cristo, cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor fez a promessa para ele, e eis que o Senhor estava em cima dela, lá no topo, o Senhor Deus. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, ou seja, em toda a face da terra. Por quê? Porque é uma continuidade. Quando Cristo veio, esta benção se espalhou, porque Jesus também veio desta descendência. Jesus veio da tribo de Judá, que vocês vão ver depois, que na sequência dos capítulos, que Jacó teve 12 filhos, e um desses filhos era Judá, do qual Jesus Cristo, se puxar pela genealogia, também era da descendência de Judá, então da descendência de Jacó, de Isaque e de Abraão. Olha que coisa mais linda! E a promessa se espalhou, atravessou fronteiras de países, Jesus Cristo sendo anunciado, atravessou oceanos e chegou até nós, e está chegando o convite para você também que está assistindo, que está ouvindo esta palavra. Creia nela, busque se enquadrar nos preceitos de Deus, nas ordenanças do Altíssimo, para viver. Arrependa-te dos seus pecados, da sua vã maneira de viver, e venha servir a Deus em novidade de vida, em espírito e em verdade. Aquele que crê em Deus, em Jesus Cristo, este é feito uma nova criatura pelo novo nascimento, pelo batismo, pela fé em Jesus Cristo, pelo batismo, renasce uma nova criatura. O homem velho é sepultado nas águas do batismo e renasce uma nova criatura para servir a Deus em espírito e em verdade. Glória ao nome santo do Senhor. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Porque aqui Jacó estava em viagem, ele estava indo para uma região onde morava o seu tio. Ele estava indo para a terra de Padã Arã. Então ele parou aqui para dormir à noite, pegou uma pedra e fez dela o seu travesseiro, repousou a sua cabeça sobre a pedra, que também podemos compreender como a pedra principal da esquina, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E depois disso, ele fez ali uma coluna, ele levantou pela manhã bem cedo e disse: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E pegou aquela pedra que ele tinha feito como travesseiro e colocou ali, e colocou outras pedras também, e fez uma coluna para marcar, para deixar marcado aquele lugar como a coluna de Betel. Acordado, pois aqui teve as bênçãos, né, as promessas de Deus. Eis que estou contigo. Então, obedeça a palavra de Deus, que esta palavra é para você. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que andares. Você quer uma coisa melhor do que isso? Deus te fazer uma promessa desta maneira, desta forma,
e de estar contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, aleluia. Porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito, porque Deus tinha promessas na vida dele, como fez mais promessas aqui ainda, que o abençoaria. Saiu sem nada da sua terra e foi até Padã Arã, e lá trabalhou para o seu sogro por mais de 20 anos, porque ele ia sendo enganado, mas Deus ia abençoando ele. Mesmo no engano, Deus fazia multiplicar aquilo que era para ser dele. Leiam essa palavra, a continuação dela, do capítulo, os capítulos da frente. Jacó casa com Raquel, está aqui no 29, e assim vai. Labão, o sogro dele, engana Jacó, está aqui no capítulo 29, versículo 21 em diante. Então, uma história muito bonita. E depois tem também o nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. Está aqui, do versículo 32 em diante. Glória a Deus. É uma história muito bonita, que é bom e vale muito conhecimento para ler ela, porque toda a Bíblia divinamente inspirada é proveitosa. Ela é divinamente inspirada, mas leia ela pela inspiração de Deus. Peça a Deus a inspiração para que você extraia esta inspiração espiritual que há nela. Não fique só na letra, mas peça a Deus: Senhor, vou ler a sua palavra, permita que eu possa extrair, Senhor, a essência da palavra, a espiritualidade que está nela. Porquanto, como nesta palavra, ele sonhou com uma escada que tocava desde a terra até o céu, e os anjos desciam e subiam por ela. E a não ser, isso não é outra coisa senão o próprio Jesus Cristo, que fez esta ponte através dessa estrada para ligar nós aos céus, ao trono de Deus. Porque quando ele morreu, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Quando o Senhor expirou, houve uma escuridão, a terra tremeu e o véu do templo rasgou de alto a baixo. E os túmulos naquele momento das pessoas que tinham morrido naquele tempo se abriram e houve a ressurreição. Então é um sinal. Olha o que o Espírito diz à igreja, que o véu se abriu, o véu do templo lá em Jerusalém se abriu, e todos temos acesso a Deus sem este véu. Está tudo aberto. O Senhor Jesus abriu o céu para nós, para o nosso contato com Deus. Então, hoje você entra na comunhão, você pode estar caminhando, trabalhando, mas a mente ligada em Deus, não há barreira, está aberto os céus para nós. E você pode estar naquela aflição, naquela pressão do dia a dia, mas ligar a sua mente ao mesmo tempo em Deus, e Deus vai te respondendo, vai te abençoando, vai te dando paz e alegria e contentamento. Creia na palavra de Deus e procure lê-la, não perca tempo e principalmente obedecer, porque não basta só estudar a Deus e conhecer toda a Escritura, toda a Bíblia de Deus, mas não compreender o Deus da Bíblia. Nós precisamos ver Jesus Cristo aqui no que está escrito e conhecer Deus, o Deus da Bíblia, e não conhecer só a Bíblia de Deus. Então existem essas duas coisas. Aqueles que querem conhecer a Bíblia para serem fulano, ciclano, para ser importante, mas esquecem do Deus da Bíblia, do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Então veja aqui essa grande escada, Jesus Cristo, que da terra veio à terra e houve a ligação dos céus com a terra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.